gente, já temos por aqui, então, ele, Josias Pereira, o nosso colunista do Cruzeiro em O Tempo Esportes, já está aqui com a gente. Josias Pereira, muito bom te receber nessa sexta-feira, véspera de clássico. A gente dizia aqui, Josias, que até pelo post do Cruzeiro, né, do jogo do Campeonato Mineiro, já deu pra gente sentir mais ou menos quem vem, né, para esse jogo, dos jogadores que estão nos Estados Unidos, né, quem pode aparecer, Fagner, Bolassi, Christian, enfim. Também dá uma dica, né, de que pode não ser, que esses jogadores podem entrar amanhã ou ficar de fora mesmo, né, entrar só um pouquinho ou ficar de fora, e pode ter até mais gente participando desse jogo do Mineiro, né? Mas vamos primeiro falar do clássico, Josias Pereira. O que esperar deste clássico? A gente já teve gente falando aqui na live o seguinte: não importa o desempenho não, desde que o Cruzeiro vença, senão fora de nisso. Pois é, Di, boa noite aí, um abraço para você, para todos que nos acompanham. Realmente, Di, é o que eu tinha dito ontem, né? É um clássico que, na minha opinião, ele é realizado bem cedo, né? Até acho um pouco desnecessário, mas a gente já viu também outros grandes clubes do futebol mundial, como por exemplo o Real Madrid e o Barcelona, fazendo jogos clássicos em pré-temporada, né? Inclusive nos Estados Unidos. Já é alguma coisa meio que tradicional de acontecer isso nos Estados Unidos, né? Nesse período de pré-temporada. E o problema que eu vejo é que, como você bem disse, o Cruzeiro vai ter um jogo do Mineiro, né? Já está se falando aí sobre a possibilidade, né, de colocar, ou melhor, vai ter um time reserva, não tem condições, né, nenhuma dos jogadores que atuarem aí no sábado, amanhã, jogar domingo, né? Então, fora de cogitação. Mas de qualquer forma, já coloca uma pressão realmente, como você citou aí, dos torcedores e tal. Porque é um clássico que, apesar de ser uma pré-temporada, sempre vai ser um clássico e ninguém quer perder um clássico. O Cruzeiro já enfrentou o Atlético, já teve um clássico no Uruguai, né, aquele torneio de verão. O Cruzeiro venceu por 4-2, já teve problema naquele jogo, pelo que a gente conhece de bastidores, né? Teve um pequeno desentendimento. Inclusive, os dois times estavam no mesmo hotel, né? Que curioso, isso também, né? Cruzeiro muito e curioso. Atlético e os dirigentes no mesmo hotel, rolou algumas coisas ali e tal. É um clássico, é rivalidade, então ninguém vai tirar o pé. Acredito que vai ser talvez até um teste muito à vera para as duas equipes, para ver como que elas vão entrar na temporada, né? Então vai acabar sendo o pessoal fica brincando, né? Até a Leila falou da questão de passear, né? A gente viu até o elenco do Cruzeiro aproveitando um pouco Orlando, né? Indo pros parques e tal. Mas realmente vai virar ali um título de Copa Mickey, né? Vamos dizer assim. Porque os times, eles não vão tirar o pé. O Lianco já falou, né? Que quem manda em Minas e tal. Aquelas coisas que já aconteceram antes do clássico. Então, com certeza, não vai ser um jogo amistoso. Inclusive, se for aquela árbitra que for apitar essa partida aí, ela vai passar mal, porque aí ela vai conhecer realmente o futebol brasileiro, que é bem pegado, uma coisa bem física. Então, acredito que vai ser uma pressão, sim, e vai ter aí uma questão de buscar essa vitória, né? Poucos jogos depois, a gente vai ter outro clássico no Mineirão, talvez com as equipes, talvez não, vão estar mais ajustadas, né? Com os jogadores mais entrosados, mas amanhã realmente já vai ser um jogo para colocar a rivalidade aí lá no alto, Di. Então vamos começar esse clássico aqui, porque eu chamo para o nosso telão ele, Guilherme Frossar, o nosso colunista de O Tempo Esportes do Atlético. Hoje a gente vai colocar os dois, Josias e Frossar, exatamente para falar desse clássico. Frossar, você estava ouvindo o Josias, né? E ele dizia, e até pelo que a gente vem recebendo aqui de mensagens e tudo mais, e acredito que você também nas suas redes, o Josias, tá tudo certo, é amistoso, desde que o time de cada um vença, né? Porque senão, né, eles não querem saber se o Atlético não tem atacante, né? Eles não querem saber, é isso, né? Sem dúvida, Edmar, um beijo pra você, um abraço pro Jojo também, meu parceiro. Olha, quando tem Atlético e Cruzeiro não existe isso de amistoso não, tô com o Josias, acho que a palavra não casa com o jogo de amanhã.
É um jogo entre Atlético e Cruzeiro, um clássico que não vale 3 pontos e não vale taça, mas não deixa de ser o Atlético e Cruzeiro. Eu parei para ver, pelo menos grande parte do Cruzeiro e São Paulo, né, o primeiro jogo aí da Copa Mickey, como brincou o Josias, e eu vi, né, que no intervalo os dois treinadores trocaram o time inteiro, né, o Cruzeiro jogou com um time bem alternativo ali o segundo tempo. Eu não sei não se o Diniz vai repetir essa ideia aí no jogo contra o Atlético. E do mesmo lado o Cuca, né, se fosse o amistoso contra o Orlando, por exemplo, que vai ser o time que o Galo vai jogar depois, no dia 25, eu acho que o Cuca poderia fazer isso também. Tem muita gente até brincando que o Atlético nem tem elenco, né, número mesmo de jogadores para ter 2 times, porque ainda falta, né, jogador para chegar, mas daria para montar 2 times ali, um para jogar o primeiro tempo, um para jogar o segundo, mas se tratando de um Atlético e Cruzeiro, eu acho que os dois lados vão levar a Vera, vão considerar realmente como um jogo do tamanho que é. É um jogo que impacta no resto da temporada. É claro, como o Josias bem lembrou, tem o clássico da primeira fase do Campeonato Mineiro, semanas depois, e muito provavelmente vão voltar a se enfrentar ou na semifinal ou na final do Mineiro, e depois tem Brasileiro, quem sabe Copa do Brasil, os dois estão na Sul-Americana, projeção de vários clássicos aí possíveis ao longo da temporada, mas de forma alguma dá para ignorar esse jogo, pensar, é só um amistoso, os times vão tirar o pé, vai ser um jogo de comadre ali, definitivamente não vai. E eu acho que o Cruzeiro tem uma pequena vantagem por já ter feito o primeiro jogo na temporada. Foi um amistoso, aquele jogo contra o São Paulo, um jogo totalmente atípico, como eu falei, né? O Diniz trocou o time inteiro no intervalo, mas o Cruzeiro já jogou pela primeira vez na temporada. Já rolou a estreia do Gabigol, a estreia do Dudu, a reestreia, né? No caso do Atlético, começa a temporada assim. Então essa quarta passagem do Cuca aí pelo clube vai começar já num clássico, né? Quem sabe as estreias aí já de Gabriel Menino, talvez do Patrick, o Natanael viajou também, pode ser que seja uma alternativa, apesar de até agora não ter sido oficializado ali pelo Atlético como uma contratação, mas tá com a delegação. Então, acho que o Cruzeiro leva uma pequena vantagem por já ter jogado. Por outro lado, o time do Atlético joga mais tempo junto, né? O Cruzeiro tem mais reforços nessa janela. Vai ser um jogo muito interessante de observar, mas fato é que amistoso não é uma boa palavra para descrever esse Atlético e Cruzeiro de sábado. Aliás, nenhum Atlético e Cruzeiro, porque sempre é um clássico muito pegado e tenho certeza que o deste sábado lá em Orlando vai ser também, viu, Dimara? Josias, Cruzeiro é favorito? Olha, Ti, eu acredito que o Cruzeiro pode ser favorito pelos reforços, mas eu acredito que nesse momento o Atlético leva alguma vantagem pelo fato de já ter um time já construído há mais tempo. Apesar de que o Cuca chegou neste momento, né? Então tá ainda tentando implementar aí a sua filosofia, mas apesar disso também, né, Di, ele já passou pelo Atlético e já conhece alguns dos jogadores que estão no elenco, né? O próprio Hulk e tal. Então, assim, eu acho que o Atlético leva vantagem por estar mais azeitado em termos de conjunto. O Cruzeiro ainda precisa se ajustar bastante e o primeiro jogo da temporada deixou isso claro, né? Algumas opções, algumas dificuldades, né? O Dudu caindo de um lado, caindo do outro, ainda tentando se encontrar dentro do time do Cruzeiro, e o Gabigol também com pouquíssimas oportunidades, na verdade ele não teve nenhuma, né? Foi praticamente, não foi acionado, né, no jogo. Então talvez agora o Cruzeiro consiga ter alguma formação desse time, dessa parte ofensiva do Cruzeiro. E lógico, vai ser um teste muito importante, porque como a gente já citou aí no início, existem alguns... Os americanos gostam de falar, já que vai ser nos Estados Unidos, os americanos gostam de falar que existem os matchups, né, que são aqueles confrontos cara a cara. Então a gente tem alguns confrontos bem interessantes, né? A gente lembra do próprio Fabrício Bruno, que já falou questão de velocidade, e teve uma situação dele com o Hulk, tem o Lianco, tem muitas coisas podem acontecer nesse clássico. Então realmente acho que é um jogo que, como o Frossá bem disse, tá longe de ser amistoso e podemos ver algumas coisas bem interessantes na partida. Lélio e Gustavo, o Cruzeiro é favorito, Lélio? Não, olha, nesse momento não, porque o Josias ele tem argumentos aí que são os meus. O Atlético é um time pronto. O time do Cruzeiro, ele, por mais que ele não tenha sido assim muito mexido, mas são 3, 4 novos jogadores, e isso acaba fazendo uma diferença muito grande ali no entrosamento. O Atlético tem um novo jogador em relação à temporada passada, isso se realmente for confirmada a entrada do Gabriel Menino. E de repente pode ser o Otávio com Fausto Vera, né? Por que não? E aí você teria
o mesmo time do ano passado. Então, eu acho que o Atlético ele pode ser considerado um favorito para amanhã. Agora, vai depender muito também da parte física do time, né? É verdade. Ô, Frossá, você aposta num time do Atlético ou alguma formação? Acho que não vai fugir muito ali no ataque do Daverson e do Hulk, né? Até porque não tem, né? Mas assim, ali no meio, pode ter alguma novidade? Dimar, eu acho que não. Acho que não vai ser um time muito distante daquele que a gente está imaginando. O Cuca é esperto, o Cuca sabe que não é uma boa ideia chegar mudando demais, colocando um time totalmente diferente, até do ponto de vista de estratégia, de modelo de jogo e principalmente de peças. Eu acho que o Atlético não deve fugir aí de Everson, Saravia na direita, Lianco, Alonso. Me parece que o Cuca vê o Lianco como zagueiro e não como lateral. Arana na esquerda. E aí a dúvida que o Lélio trouxe aí, será que vai Otávio e Gabriel Menino, Otávio e Fausto Vera, tem o Alan Franco também, acho que 2 desses 3 aí, tem o Gustavo Scarpa, Bernard, talvez, ganhando já prestígio com o Cuca desde o início, Daverson e Hulk. Acho difícil fugir de um time, pelo menos próximo desse que eu falei aqui, trouxe, claro, algumas possibilidades. O Cuca vai começar, imagino eu, a temporada colocando cada jogador naquela posição que o cara tá mais acostumado, por isso citei aqui o Lianco na zaga mesmo, e não como lateral, como jogou com o Milito tantas vezes, e aí a partir daí vai entendendo aquilo que ele acha que pode funcionar, pensando na característica dos jogadores e principalmente nos reforços, né, que vão chegar. A gente olha as movimentações do Atlético, os nomes, né? O próprio Júnior Santos, que está para ser oficializado pelo Galo, o Coelho, por exemplo, né? Que deve vir também do Atlético Paranaense. São jogadores muito rápidos, que constroem muito aquele jogo mais direto, mais vertical, que é a cara do Cuca. O Cuca fez isso no Atlético lá em 2013, com Bernard de um lado e Tardelli do outro, fez em 2021 com Keno principalmente. Eu acho que ele vai querer um time mais direto, né? Menos de posse de bola, mais vertical realmente nessa temporada de 2025. Mas para começar a temporada, eu acho que ele não vai inventar moda, vai fazer um time parecido com o que terminou a temporada de 2024. E para responder a pergunta que você fez para todo mundo, menos para mim, viu, Dimara? Me senti abandonado aí, se o Cruzeiro é favorito nesse clássico. Foi mesmo. Eu acho que pela primeira vez, faltou eu responder, né? É verdade. Eu acho que dos últimos clássicos aí, dos últimos anos, esse talvez seja o mais equilibrado se a gente colocar aquela avaliação individual, comparar goleiro com goleiro, lateral com lateral, zagueiro com zagueiro. O Cruzeiro melhorou demais do ano passado para esse, sem dúvida nenhuma, no papel, mas nesse momento acho o Cruzeiro com mais qualidade individual até do que o Atlético, mas realmente esse lado do entrosamento pesa a favor do Galo. Vejo um clássico extremamente equilibrado. Colocaria aí uns 55-45 para o Galo, só pela questão do entrosamento, porque o Cruzeiro realmente é muito jogador novo junto, mas um clássico extremamente equilibrado e tudo pode acontecer, vai ser legal de observar, viu, Dimara? Com certeza. Ô, Josias, o Frossá falou aí das contratações, das possibilidades aí do Atlético. No caso do Cruzeiro, nesse momento, se trabalha aí, pelo menos pelo que está sendo falado, e o que a gente não pensava que poderia acontecer, né, e que eu ainda acho que não vai acontecer, mas, né, vai saber, que é a questão do Matheus Pereira com o Palmeiras, né, as informações de que realmente o Palmeiras vai bater o pé, que vai entrar, mas que o Cruzeiro está fazendo jogo duro. Você acha que o Matheus Pereira deixa mesmo o Cruzeiro, ou ele vai ali negociar um aumentinho, alguma coisa? O que você acha? Olha, vai depender muito do que o Palmeiras colocar aí. Na verdade, depende muito do que o Palmeiras vai fazer no mercado, né? Essa é a grande dúvida. O Palmeiras vai investir no Andrés Pereira? A informação é de que eles vão tentar até o fim tirá-lo lá do futebol inglês, assim como o Claudinho, né, que foi falado aí durante... Eu estava ouvindo o programa e vocês... Até um próprio ouvinte, né, disse, né, que o Claudinho já estava assinado, mas não é muito fácil negociar com o Zenit, não, né? É um time meio complicado. O próprio Atlético já teve essa situação com o Arthur, né? Verdade. Então, assim, eu acho que vai depender exatamente do que vai acontecer em termos do Palmeiras conseguir ou não os jogadores que eles desejam no mercado. Pelo que eu consegui também apurar com alguns amigos de São Paulo, o Matheus Pereira hoje, ele é um plano B, vamos dizer assim, para caso o Andrés Pereira não chegue no Palmeiras. Aí sim a Leila e a diretoria do Palmeiras de futebol vai voltar a carga para o Matheus Pereira. Não teve uma proposta concreta ainda, mas o Cruzeiro
bate o pé e diz que só vai negociar a partir, né, colocando no valor de 25 milhões, porque o Cruzeiro tem metade do passe dele e outra metade é do Al Hilal. Mas neste momento eu vejo que vai depender exatamente do que o Palmeiras for fazer, mas também, né, o Palmeiras já chegou em 24 milhões para o Andrés Pereira, mas é um jogador do futebol inglês. Vamos ver se vai investir isso tudo no próprio Matheus Pereira, mas dinheiro não está faltando para o Palmeiras não, né, Di? Eles estão com muito dinheiro aí, várias negociações, Vitor Reis indo embora, então dinheiro não falta para a Leila. É verdade. Ô, Frossá, falando um pouco da equipe que estreia no Campeonato Mineiro, existe uma diferença entre Atlético e Cruzeiro, né? Porque no caso do Atlético ele vem mesmo com o Sub-23, o Sub-20, nessas 3 primeiras partidas. Já pelo lado do Cruzeiro, ele pode ter até jogadores que estão nos Estados Unidos, né, e que devem vir já para começar o Campeonato Mineiro. No caso do Atlético, ele busca o hexacampeonato, né? E no caso do Cruzeiro, tem gente que perguntou que a última vez que ganhou foi 19, né, Josias? 19, né? A última vez em que o Cruzeiro 19. ganhou o estadual. Você vê mais competitivo esse Campeonato Mineiro em relação aos outros anos? Com certeza, até porque o Cruzeiro vai ter tempo de arrumar esse time também que acabou de chegar, né? Esses jogadores diferenciados do ataque, o próprio Gabigol, o próprio Dudu, até a fase ali que o bicho pega mesmo, semifinais e finais do campeonato, o Cruzeiro vai ter tempo para arrumar esse time e vai ter ali uma semaninha a mais, porque o Atlético fica até o dia 26, ali depois do jogo contra o Orlando, né? Nos Estados Unidos, e aí sim volta com seus principais jogadores para iniciar a disputa do estadual. O Atlético vai fazer 3 jogos com esse time totalmente alternativo, não é nem um time B do Atlético, é um time CD aí do Galo, porque os imediatos reservas assim estão também nos Estados Unidos e falta jogador para chegar. O Cruzeiro já contratou com mais volume, né? Me parece que o elenco do Cruzeiro está mais próximo daquele que vai ser o elenco definitivo para 25 do que o elenco do Galo, que ainda deve receber aí pelo menos 2 jogadores, imagino, nas próximas semanas. Então vejo muito equilíbrio sim, e vejo que tem tudo para ser um campeonato mineiro de melhor nível nesses últimos anos, porque nos últimos anos, e acho que até os nossos ouvintes cruzeirenses que estão ouvindo vão concordar comigo, houve um certo desnível técnico, né, entre o time do Atlético, principalmente o do Cruzeiro, pela questão, né, de tudo que o Cruzeiro passou, enfim, e o Atlético um pouco mais estabilizado nesses últimos anos. Agora não, agora você volta a ter 2 rivais em condição de igualdade, pelo menos no papel, e aí o treinador que fizer o melhor trabalho, o time que encaixar mais, será o campeão, sem dúvida nenhuma. E o Palmeiras, aparentemente, né, só para não deixar passar, quer um representante da família Pereira, né? Se não der o Andrés, vai o Matheus, mas alguém ainda botar dinheiro na família Pereira aí, né, Edmar? A gente manda o Josias para eles. Mas é porque ele perdeu um, que era o Eduardo Pereira, né? É verdade. Mais conhecido como Dudu, tá certo? Verdade. Leila vai amar, né, Leila? Peraí. Ô, Lélio, você acha que vai ser o estadual mais competitivo, mais diferente mesmo? Eu não sei, eu tô sentindo, até pelos investimentos, a gente tá falando também das equipes do interior, obviamente, né? Fazendo assim, uma geral, lá no tempo.com.br, você tem todas as equipes do interior, como é que elas chegam para esse campeonato. E principalmente no caso de Cruzeiro e Atlético, daqui a pouco a gente vai falar do América, mas realmente, aliás, tem um torcedor aqui que está falando, cadê o América? Já. Você acha que é mais competitivo esse mineiro? Sem dão. Principalmente pelo Cruzeiro ter se fortalecido, né? O Atlético ter mantido a sua base e ainda vai contratar mais jogadores, né? E eu acho que esse recado do Júnior Santos aí já foi um belíssimo recado que a diretoria do Atlético deu, uma resposta, né? Porque afinal de contas, realmente estava parecendo que não iria conseguir contratar ninguém, mas vai sim. Eu acho que vamos ter aí, garantidos, né? 4 superclássicos aí que a gente já não via há muito tempo. Pelo menos é a nossa expectativa. Tomara que seja assim mesmo. De jogos muito equilibrados. Rapidinho pra gente encerrar, Josias. E você, a sua expectativa do Cruzeiro nesse Mineiro? É mesmo? Vai ser mais disputado? Uma expectativa boa.
Vai ser mais disputado. A gente tem que lembrar também que o Atlético, né, conseguiu o acesso, então chega também fortalecido. Tem o Itabirito também com a questão dos jogadores experientes, né? O Jô, o Patrick, o Luan, né? Que jogou até pelo Betim nas temporadas passadas e tal. Então, realmente vai ser o campeonato mais complicado. E o Cruzeiro chega aí com essa possibilidade, né? Na verdade, o Cruzeiro briga aí para conseguir esse título, que não vem desde 2019, como foi aquele último ano que o Cruzeiro conseguiu ganhar esse título mineiro, mas realmente o Cruzeiro chega com uma possibilidade melhor agora. Mas o torcedor também tem que ter calma, né, porque eu acredito que o Cruzeiro vai experimentar este campeonato, vai aproveitar, na verdade, esse campeonato mineiro, essa primeira fase classificatória, para azeitar esse time, porque o Cruzeiro realmente precisa criar, né, essa liga para que o time consiga se desenvolver e caso crave, né, uma possibilidade de chegar à final, aí sim chegar mais fortalecido, mas é o momento do Cruzeiro realmente testar e também do Fernando Diniz conseguir implementar aquilo que ele tanto deseja e que o torcedor ainda não conseguiu ver de fato no Cruzeiro. Obrigada, Josias Pereira. Obrigada, Guilherme Frossá. Valeu demais. Semana que vem a gente conversa mais, né? Aí a gente já vai ter as respostas aí, tanto do clássico quanto das estreias no Mineiro. Valeu demais, meninos. Beijos. Bom final de semana. Beijo. Até mais. Valeu, Di. Só mandar um abraço aí pro Lério, porque semana passada eu falei com ele que o Commanders ia ganhar do Tampa Bay Buccaneers e aconteceu isso. E foi o Commanders lindo. Não ganhava há 20 anos. Não ganhava há 20 anos um jogo de playoff e conseguiu ganhar. Não, e foi o seguinte, com um chute, né, Josias? E com o drama da bola pegando na trave e entrando, né? Faltando 2 segundos. Exatamente. Que foi dado o chute. Eu comemorei demais. Isso, Zene Gonzalez. Tchau, Tampa Bay. Eliminou a família Glazer. Exatamente.